Nessa semana, já hoje, inclusive, a gente fala sobre Copa do Brasil, porque vão iniciar os duelos e tem vários grandes jogos na Copa do Brasil aí, né, pra gente acompanhar. Já colocando aí na tela também, né, pra galera. A gente vai ter Flamengo e Palmeiras jogando amanhã às 8 horas e aí a gente tem o chaveamento, né, do sorteio, não necessariamente por ordem de quem vai jogar primeiro e quem joga depois, tá? Mas teremos Flamengo e Palmeiras jogando amanhã às 8 da noite, Atlético Goianiense e Vasco amanhã 9h30 da noite, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino amanhã às 7 da noite. Hoje tem São Paulo e Goiás, já jogo de ida aí envolvendo a Copa do Brasil, né? Hoje, 8 da noite. CRB e Atlético Mineiro se enfrentam amanhã às 7 da noite. Botafogo e Bahia, 9h30 da noite de hoje. Então, hoje, dia de a gente acompanhar aí também, né? E de movimentar o canal Nordeste em campo também. Vamos acompanhar essa partida aí para ver como é que o time do Bahia vai jogar. Corinthians e Grêmio jogando amanhã também de 9h30 da noite. Juventude e Fluminense, quinta-feira, às 7 da noite. Vamos falar aí de palpites. Eu não sei, não lembro se eu fiz o palpite dos duelos, né? De quem passaria de fase nas últimas lives lá. Eu creio que eu devo ter feito quando saiu o sorteio. Eu acho que eu fiz, né? Mas agora é o momento de falar individualmente de cada um dos jogos e de quem eu acho que é favorito em cada um dos duelos de ida, certo? Duelos de ida agora, que são hoje e amanhã, né? E quinta também tem Juventude e Fluminense. Mas enfim, Flamengo e Palmeiras, começando. Eu acho que o time do Flamengo, ele é favorito nesse jogo agora contra o time do Palmeiras. O jogo de volta a gente vai ver aí como é que estão as duas equipes e vai depender muito do jogo de ida também. Porque o Flamengo, eu acho que hoje tá numa fase mais consistente do que a do Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, nessa rodada do Brasileirão, perdeu para o Vitória, né? Então, acho que o Flamengo, até por jogar dentro de casa também, é o favorito para esse confronto de ida. Atlético Goianiense e Vasco. O Atlético Goianiense, eu não sei se os caras vão jogar essa Copa do Brasil agora com tanta seriedade. Claro que vai jogar sério, claro que vai jogar pra ganhar, obviamente não tô dizendo que o time vai largar de mão, mas o foco do Atlético Goianiense eu acho que é se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? O time precisa urgentemente recuperar as energias. A Copa do Brasil pode ajudar nisso. Ganhando aí na Copa do Brasil, já pensou se elimina o Vasco, ganha uma injeção de ânimo, né? Ganhando esse jogo do Vasco, acho que dá uma injeção de ânimo também, pode até se aproveitar nisso, mas eu não sei se os caras vão focar 100% das energias na Copa do Brasil. Até por isso, eu coloco o Vasco como favorito até nesse jogo de ida, na casa do Atlético. Mas, claro, se o Atlético jogar bem esse jogo e ganhar, pode ser uma reinjeção de ânimo também para se recuperar na Copa do Brasil. Então, vamos ver o que acontece nessa partida. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O CAP, como eu já tinha falado nessa live, inclusive, o Atlético, ele tem oscilado, né? Até dentro de casa. Um time que era muito consistente e ganhava muitos jogos dentro de casa, nesse ano ele tá oscilando muito, né? Até parece que fora de casa tá até melhor do que dentro de casa o Atlético, mas enfim, esse jogo aí, velho, eu não trago favoritismo pra ninguém por essa inconsistência aí do Atlético Paranaense e o Bragantino também não é um time ruim, né? Então acho que eles vão se equiparar nesse jogo aí. Até se fosse pra apostar alguma coisa, eu diria até empate. Bota um empate aí nesse duelo. E aí fica tudo para o jogo de volta, né? Mas eu vejo muito equilíbrio nesse jogo aqui, tá? Atlético e Red Bull Bragantino. Mas favoritismo, porque é mandante, vamos botar o Atlético. Mas enfim, fosse para apostar eu colocaria empate, né? Não fico em cima do muro nesse duelo. E não tenho acompanhado, obviamente, nenhuma das duas equipes para entender como é que jogam. São Paulo e Goiás, um time de Série A que tá em quinto colocado, né? Não, em sexto colocado. Na verdade, é o São Paulo, e o Goiás, que tá lá no meio da tabela da Série B, o São Paulo é favorito, né? Joga em casa, ainda mais, então eu acho que o São Paulo é favorito nesse jogo. Vamos ver se isso se confirma dentro de campo. O Goiás pode armar uma retranca lá pra tentar se defender,
Mas eu acho que o São Paulo é favorito e deve ganhar o jogo de hoje. CRB e Atlético Mineiro é até um jogo em que é interessante ele se acompanhar. Duelo dos galos, né? O galo de Campina, que é o CRB, e o galo, que é o Atlético Mineiro. O galo original, viu? Pra vocês aí. O galo original é o Atlético Mineiro. O CRB é o galo fajuto. Mas enfim, velho. O CRB esse ano, jogando essas partidas decisivas contra equipes até de certa forma mais fortes, tem conseguido bons resultados no estádio Rei Pelé. O time do CRB ganhou, se não me engano, do Bahia na Copa do Nordeste, jogando aqui em Maceió. Ganhou de 1-0 na fase de grupos da Copa do Nordeste. E ganhou do Fortaleza na final da Copa do Nordeste. Perdeu de 2-0 fora, ganhou de 2-0 em casa e levou para os pênaltis, tá? Então, não é uma equipe a se descartar nesse jogo, né? Foram duas equipes de Série A que vieram para Maceió e passaram mal, tiveram dificuldade, tá ligado? Então, tem essa questão também. Inclusive, até contra o time do Ceará, o CRB jogou a Copa do Brasil e eliminou o time do Ceará, tá? Então, assim, é um time que, quando joga dentro de casa, até no Campeonato Brasileiro da Série B, tá invicto desde o ano passado, né? Na temporada, eu acho que em casa só perdeu pra equipe do... Perdeu um jogo, cara. Acho que perdeu pra o Fortaleza na fase de grupos. Se não me engano, foi isso, né? Mas, vamos dar uma olhada aqui. Perdeu na fase de grupos uma partida só. Olha, ganhou do Fortaleza, né? No jogo de volta, perdeu nos pênaltis. Mas na fase de grupos... Não, calma. Quarto de final não. Fase de grupos aqui. O time do CRB, na fase de grupos, teve uma derrota só, dentro de casa. Cadê? Bora, peste. Juazeirense e tal. Empatou com o ABC. Perdeu pro Bahia, na verdade. Perdeu pro Bahia, mas eu acho que ganhou do Fortaleza, né? Então, eu acho que troquei isso. Qual foi aqui? Ganhou do Fortaleza, pronto. Então, jogou com o Fortaleza duas vezes. Ganhou as duas no estádio Rei Pelé, tá? Então, só pra me corrigir aqui, tá? Então, nesse momento aqui, né, velho, o time do CRB vem aí com um belo aproveitamento dentro de casa e pode tentar se aproveitar disso aí. Mas o Atlético Mineiro é o Atlético Mineiro, né? E do mesmo jeito que eu falei, o São Paulo é um time que tá nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série A, jogando contra o Goiás, meio de tabela da Série B. O CRB, meio de tabela da Série B, joga com o time do Atlético Mineiro, que apesar de não estar lá nas primeiras posições, tá na parte de meio pra cima da tabela da Série A. Então é um time que é mais qualificado e que pode vir pra cá, pra Maceió, pra ganhar esse jogo. Mas a gente tem também essa qualidade aí da equipe do CRB jogando dentro de casa, certo? Então a gente fica nessa expectativa pra ver como é que as duas equipes vão entrar em campo. E aí, cara, não sei também, né, velho? É difícil de apostar qualquer coisa aqui, porque o CRB pode vir virado na peste, né? E jogar do mesmo jeito que jogou ali contra a equipe do Fortaleza. Aí pode atrapalhar os planos do Atlético Mineiro. Tá ligado? Mas nesse jogo aí, velho, favoritismo? Eu acho até que o próprio Atlético Mineiro, né, velho? E eu acho que o time do CRB, ele não quer nem esse favoritismo pra ele. Acho que o time do CRB quer se livrar desse favoritismo aí. Pra jogar como franco atirador. Acho que seria o objetivo dos caras, inclusive. Mas, enfim. Eu colocaria até um pouco de favoritismo para o Atlético. Botafogo e Bahia jogando aí no Newton Santos. Cara, eu acho que o favorito aí é o Botafogo, né? Não tem muito pra onde ir. Acho que o favorito realmente é o Botafogo. Joga em casa, né? E tem que exercer esse papel de favorito. Mas vamos ver como é que o Bahia se comporta, né, em campo. Bora ver. Corinthians e Grêmio. Porra, jogando em casa, o Corinthians precisa assumir o protagonismo. Não tem pra onde ir. Então eu colocaria até o Corinthians como favorito nesse jogo. Mas eu acho que o Grêmio é um time que pode apresentar um futebol melhor. Certo?
Juventude e Fluminense. Cara, esse jogo aí, velho, se fosse algum tempo atrás, eu colocaria Juventude sem sombra de dúvidas. Mas o Fluminense vem crescendo. 3 vitórias consecutivas sem tomar gol. Então, vem melhorando o time do Fluminense. E aí, nesse jogo aí, velho, é ver se o Fluminense vai manter essa boa fase, né? Assim, 3 vitórias consecutivas, não tomou gol em nenhuma, mas só fez um gol em cada uma delas também, né? Então não é que o time do Fluminense tá atropelando todo mundo. Tá ganhando seus jogos. Tá fazendo o dele. Se fizer o mesmo, óbvio que leva vantagem aí e passa no mata-mata fácil. Mas esse jogo aí, eu não sei como é que vem o Fluminense também, né? Mas eu coloco até um favoritismo para o Fluminense nesse jogo. Então aí meus palpites aí pra Copa do Brasil, comentários aí sobre as equipes aí, os duelos individualmente, né?